Oi, minha linda! Seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso programa de acompanhamento. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito importante e mexe muito com a nossa autoestima, que é a saúde dos nossos cabelos. Então a gente vai entender hoje por que está acontecendo a queda de cabelo ou a quebra do cabelo, por que o cabelo está vindo mais fino, por que ele está demorando para crescer, por que ele está com menos brilho, né, menos sedoso. Então a gente vai entender todas essas questões hoje. Bom, então vamos antes, né, agora vocês estão vendo aqui nos slides, né, o que é uma quebra e uma queda de cabelo. Então a queda de cabelo é quando ele cai da raiz, né? Quando você vê ali o seu cabelo caído no chão e ele tem aquela pontinha branca. Isso ele tá caindo. E também tem a quebra, que ele quebra ao longo do comprimento do fio, né? Às vezes mais próximo da raiz ou na metade do cabelo ou principalmente ali nas pontinhas, fica aquelas pontas bem ralas. E como vocês podem ver, a questão da deficiência nutricional, ela é a mesma em ambas situações, tanto na quebra como na queda. Também ali envolve o brilho, a maciez, o crescimento. Isso é deficiência de colágeno, cálcio, ferro, zinco, vitamina D e vitamina B12. Porém, você pode estar ali se perguntando, poxa Gil, mas eu já fiz meus exames, você já me suplementou essas vitaminas, eu já estou tomando todas elas bonitinhas, eu ingiro os alimentos que são fontes desses nutrientes, eu já tomo colágeno e mesmo assim o meu cabelo não para de quebrar ou não para de cair. Porque vem as outras coisas, né? As outras causas que podem estar ocorrendo esse desconforto. Então, antes vamos começar falando da quebra do cabelo, certo? Quando ele quebra ao longo do comprimento, como eu falei, pode ser próximo da raiz, pode ser no meio do cabelo, né? Então você pode perceber assim como nessa imagem, o cabelo ele chega até uma altura, ele começa a ficar fino, fica ralo, as pontas ficam ralinhas, ele passa ali de um crescimento e quebra, né? Ele chega até esse crescimento e quebra. Então você tem crescimento de cabelo, porém ele tá quebrando, certo? Isso é deficiência, como eu falei, de colágeno, cálcio, ferro, zinco, vitamina D, vitamina B12, e eu vou falar para vocês quais são os alimentos, fontes dessas vitaminas e o que você vai ter que suplementar. Mas antes disso, eu quero ressaltar a questão da falta de hidratação e de oleosidade do seu cabelo, certo? Então é muito importante que você ingira a quantidade recomendada de água para o seu organismo. E é muito simples de fazer essa recomendação. Eu já expliquei essa aula lá quando a gente fala no nosso segundo módulo sobre os mandamentos da mulher que está na menopausa, os biotipos, e eu explico, né, qual que é a quantidade de água recomendada para o seu peso. Então, se você tem 60 quilos, você faz ali vezes 30, que é a quantidade mínima, que fica por volta de 1,8 litro, e vezes 50, que é a quantidade máxima, então fica por volta dos 3 litros de água que você precisa consumir ao dia. Então, pega o seu peso em quilos e faça vezes 30 e vezes 60 e fique dentro dessa recomendação. A outra questão são os óleos essenciais. E aqui eu trago a importância do consumo do óleo de linhaça, prímula e borragem. Ele é um óleo essencial, né? Então vocês precisam consumir uma cápsula, né, ou uma dose no período do almoço e assim também no período do jantar. Ele é incrível para hidratação, ele deixa a sua pele, o seu cabelo e a sua unha, né, mais hidratados, com um aspecto de viço, né, que como que tá realmente mais hidratado, mais bonito, mais brilhoso, certo? Então é muito importante o consumo desse óleo, linhaça, prímula e borragem. E aqui eu também trago para vocês o óleo de jojoba, né? O óleo de jojoba vocês conseguem comprar em loja de produtos naturais e também pela internet, caso você não ache ali na sua cidade. E ele tem uma ação emoliente, umectante, cicatrizante, então ele é muito bom para feridas, acnes, e ele intensifica a regeneração da queratina, que ela está presente no seu cabelo, pele e unhas. Então ela fortalece essa proteína que deixa o seu cabelo mais forte, consequentemente evitando a quebra do cabelo, né? Ele
repõe a oleosidade natural do seu couro cabeludo e também do seu fio, né? Então ele estimula o crescimento do fio, ele é um tônico capilar, ele também ajuda muito na questão de caspas, oleosidade do couro cabeludo, né? Ele regula essas secreções de oleosidade e também de ressecamento do couro cabeludo. E é muito simples você estar utilizando óleo de jojoba, né? Depois de fazer a higienização do seu couro cabeludo, que eu também já vou ensinar você a fazer a higienização, você passa após o seu banho, certo? A outra questão da quebra do cabelo é a restrição calórica, então fazer dietas muito malucas, né? Dieta da sopa, dieta da proteína, dieta principalmente que você restringe frutas e legumes, né? Que ali é onde que você consegue, por maior parte, absorver essas vitaminas, como eu falei, o cálcio, o ferro, o zinco, a vitamina B12, que são extremamente importantes, não só para o seu cabelo, mas para toda a sua saúde. E aí vem o quarto ponto, que é a química, né? Então, tintura, descoloramento, progressivas, toda e qualquer química que você faz no seu cabelo e mude ali a estrutura do seu fio, e principalmente se você não cuida, né? Porque é muito importante ter um cuidado após a química, né? Então, mulheres que fazem a descoloração, que fazem mechas, né, para ficar loira, precisa ter muito cuidado, porque o cabelo resseca muito, você tira todo o pigmento. Assim também aquelas que pintam muito, colocam muita tinta, muito pigmento em cima do fio, ele fica muito rígido, muito grosso e também pouco maleável, que também leva à quebra do cabelo. E tem um dos pontos, né, bem fortes, que é a higienização errada. Então eu quero ensinar agora para vocês uma técnica de higienização que faz total diferença, né, para você evitar a quebra de cabelo, né? Também, como eu falei, assim, ó, poxa, Gil, eu vejo que as minhas vitaminas estão legal, eu tô com tudo que é recomendado, mas você pode estar pecando na higienização. Então é muito simples essa técnica que eu vou ensinar vocês agora. Se chama técnica dos 5 pontos. Então quando você vai lavar o seu cabelo, você joga ali a água, né, dentro do, né, no chuveiro, tá lá tomando seu banho, você vai colocar o shampoo na palma da sua mão, equivalente a uma moeda de R$1. E a primeira lavagem, ela nunca forma muita espuma, não é? Isso acontece porque o seu couro cabeludo tá muito oleoso. Mas você vai pegar essa quantidade de shampoo, você vai esfregar na sua mão e você vai imaginar que vai ter 5 pontos na sua cabeça. Então, um do lado direito, outro do lado esquerdo, e aqui em cima da sua cabeça você divide em 3. Um mais próximo à testa, um no meio da cabeça e outro mais próximo da nuca. Então pronto, toda a sua cabeça recebeu o shampoo, né? Não é assim, ó, pegar, colocar na palma da mão e já esfregar aqui em cima da cabeça e já enxágua, sabe? Tem que ter esse cuidado, certo? E é muito importante, claro, você investir em produtos bons, principalmente em produtos que sejam os recomendados tanto para o seu couro cabeludo como para o seu fio, né? Então, para você saber qual que é o produto, né, mais recomendado para você, eu oriento que você procure uma terapeuta capilar, né, ou um terapeuta capilar que seja especialista em saber tratar ali a saúde do seu cabelo e te recomendar um shampoo mais específico para isso. Mas voltando aqui à técnica dos 5 pontos, então como eu falei, você vai distribuir o shampoo ao longo do seu couro cabeludo, é muito importante que você massageie, certo? Porém, o massagear não é muito rápido, não é muito devagar, não é muito pesado, nem muito leve. Realmente massageie ali todo o seu couro cabeludo e depois você vai enxaguar. Você vai repetir esse processo por 2 vezes, a primeira e a segunda, certo? E a segunda você vai ver que vai formar muito mais espuma. Então cuidado para não friccionar muito ali os seus fios. Você não precisa passar o shampoo ao longo do comprimento do seu fio, porque o que tá sujo, o que tá oleoso é o couro cabeludo. Então o excesso de espuma que formar aqui em cima, aí você traz para baixo, aí que você traz ao longo né, no comprimento dos seus fios, que assim essa espuma já é o suficiente para higienizar. Você enxágua todo o seu cabelo e aí você vai para o segundo passo, que é a hidratação, certo? Eu gosto de deixar sempre ali no meu box um potinho de creme hidratante, né, que eu faço ali a minha hidratação 1, 2 vezes por semana. E você também pode pegar isso como hábito. Só que é muito importante que você utilize, por exemplo, uma espátula de plástico ou um daqueles palitinhos de picolé
para não entrar em contato com o seu dedo ali junto com esse, nesse mesmo produto, porque seu dedo vai estar úmido, né? Ele tem um pH diferente, então pode alterar a composição do seu creme hidratante. Então pegue ali com uma espátulazinha de plástico ou de madeira, uma quantidade que é metade de uma moeda de R$1. E agora chegou a parte de você, lembra que a gente colocou o shampoo de cima para baixo? Agora a hidratação é de baixo para cima, então você pode dividir aqui, né, um de um lado, outro do outro, e começa do seu cabelo e começa das pontinhas até mais ou menos a altura da sua orelha. Evite entrar em contato com o couro cabeludo, porque isso pode promover um excesso de oleosidade, caspa, dermatite, alguma inflamação do seu couro cabeludo, né? A menos que esse creme hidratante possa ser colocado, possa ser aplicado no couro cabeludo também, que existem essas especificações. Depois de você passar ali o seu creme hidratante, você vai para o condicionador, que o condicionador ele é responsável por fechar a cutícula, certo? O creme hidratante você pode utilizar 1 a 2 vezes na semana, posterior disso você passa o condicionador. Caso você não, né, os dias que você não vai passar o creme hidratante, você só sela com um condicionador. Certo, passou o condicionador, passou o creme, deixou uns minutinhos, passou o condicionador, deixou mais uns minutinhos, você vai lavar em água corrente e agora chegou o momento de secar o seu cabelo, certo? Você não vai jogar ele todo para trás, colocar aquela toalha e virar assim, né, enrolar e virar para trás, porque isso quebra todos os seus cabelinhos fininhos, né, os que estão começando a nascer. Então, um dos motivos da sua quebra de cabelo pode ser essa toalha que você enrola na cabeça e joga para trás. Então, quando você vai secar o seu cabelo, é encostando, ó, é tirando a umidade do seu cabelo. Você até pode colocar aqui uma toalha e enrolar levemente para que ele seque mais rápido, mas evite enrolar ele em cima da sua cabeça e jogar para trás. Isso faz quebrar muito o cabelo, certo? Depois que você secou, tirou o excesso de água, a gente vai para o último passo, que é o protetor térmico, certo? Então ali você também pode misturar o seu protetor térmico com óleo de jojoba. Lembra que eu acabei de falar desse óleo que é extremamente emoliente, umectante, hidratante para o seu couro cabeludo? Ele evita com que couro cabeludo não, o seu fio, ele evita com que seu fio perca água, então ele é muito bom, né, para a qualidade do comprimento do seu fio. Porém, é muito importante que você procure por um protetor térmico, né? Porque a luz solar, UVA, UVB e também a luz azul do computador, do celular, né, da televisão, também vão agredir o seu couro, vão agredir o seu fio, né? Tanto o seu fio como o seu couro cabeludo. Então é muito importante que você passe o protetor térmico, mesmo que você não seque o cabelo com secador, né? Mas ele tem uma espécie de como se fosse um silicone, assim, né? Mas não é um silicone, mas uns óleos hidratantes que também evitam com que fique muita poluição, com que oxide o seu cabelo. Então é muito importante você seguir esse passo da técnica dos 5 pontos para higienização, depois aplicar o seu creme hidratante, né, ou condicionador, e depois fazer o processo de secagem do seu comprimento do fio, finalizando, né, com o protetor térmico e também com óleo de jojoba, certo? Então essas são as orientações para quebra de cabelo, tá? A gente já vai falar sobre os alimentos que são fontes das vitaminas e nutrientes que a gente já mencionou. Então agora vamos falar sobre a queda do cabelo. Então agora vocês podem ver aqui nessa foto uma mulher que tem o eflúvio, né? Vocês podem ver a diferença do couro cabeludo, né, mais branquinho, quando o couro cabeludo tá mais fechado, com presença de fios, certo? Também tem a deficiência do colágeno, do cálcio, do ferro, zinco, vitamina D, vitamina B12. E aqui eu trago atenção para o excesso de vitamina A, porque o excesso dessa vitamina, ele causa queda de cabelo. Olha só que incrível, né, saber dessa informação. E muitas vezes a gente está tendo uma queda de cabelo e vai ali numa farmácia, compra um polivitamínico e toma até 2 doses para fazer o resultado mais rápido e só vê piorar ainda mais a queda de cabelo.
Então, eu sugiro que você faça um exame de vitamina A, se você está tendo muita queda, né? Não está vendo melhor em relação a isso, tire essa dúvida, faça o exame de vitamina A. Se tiver acima de 1000, quer dizer que ela está em excesso, ela precisa estar um pouquinho abaixo. 800 já é o limítrofe superior para você não ter nenhum desconforto relacionado à queda de cabelo. O estresse é um dos principais causadores do eflúvio, né? Que essa queda de cabelo, geralmente ela acontece em bolos, assim, mais nessa região aqui do ladinho da testa, né? Nessa região aqui mais superior também. E ela é relacionada ao estresse. Mas não é um estresse que você teve semana passada ou que você está passando essa semana. É um estresse de até 3 meses atrás. Então é muito importante você relacionar com isso. O que aconteceu há 3 meses atrás, né? Pô, eu passei por aquela situação, ou eu peguei Covid. O Covid está muito comum de ter queda de cabelo, né? Então precisa levar isso em consideração e eu já vou te dar uma estratégia para melhorar essa queda de cabelo também. Tem a questão hormonal, né? Na queda do estrogênio, nessa fase do climatério e da menopausa, ou até o excesso de testosterona, como na síndrome dos ovários policísticos, né? Que dá ali uma androgenia no organismo da mulher. Isso quer dizer que ela tem mais testosterona, porém essa testosterona causa queda de cabelo, causa acne, causa um aumento do corpo, aumento de pelos, né? Que a gente fala que é características andrógenas, características masculinas num corpo feminino. Isso também, né, é um dos sintomas da queda de cabelo, e também alterações na tireoide, né, ali o TSH. Então é muito importante, se você está tendo um desequilíbrio na sua tireoide, provavelmente você já faz acompanhamento com o endocrinologista, né? Vamos ali conferir, ver se está tudo certo os seus hormônios. E também a gente tem uma aula aqui no nosso programa que fala sobre as estratégias alimentares para você melhorar o funcionamento da sua tireoide. Se você tem hipertiroidismo ou até mesmo tiroidite de Hashimoto, ele está ali na nossa aula de doenças específicas. Então agora a gente vai falar sobre os suplementos, né? Os suplementos para melhorar essa questão tanto da queda como da quebra de cabelo, né? Que eu acabei de mencionar, que são as mesmas vitaminas, os mesmos suplementos. Bom, o colágeno, certo? O colágeno, vocês já conhecem que ele é bom para pele, para cabelo e para unhas. Ele melhora também a imunidade, faz com que seu corpo absorva melhor as vitaminas. Ele é excelente para acelerar o processo de desintoxicação do seu organismo, né? A eliminação de toxinas. E o consumo do colágeno, né? A recomendação é de 10 gramas do colágeno hidrolisado ou de 2,5 gramas do colágeno Verisol, certo? E você consome no período da noite. Porém, se você está tendo muita quebra e muita queda de cabelo, aí eu recomendo que você consuma 2 vezes ao dia. No período da manhã, logo ali quando você acorda, né, no seu café da manhã, e o último próximo do horário de dormir. A outra vitamina é a vitamina D, certo? Mas antes de você sair tomando vitamina D, é importante que você faça o seu exame de sangue e veja como que estão os seus níveis. Então, níveis satisfatórios é acima de 50, certo? Lembrando que, se está muito abaixo, você vai precisar tomar uma hiperdose, que são 10.000 unidades por dia, até subir na quantidade mínima recomendada, que é 50, então é importante que fique ali entre 50 e 70, e atingindo essa dose recomendada, aí você vai manter a dose de manutenção, que é de 2.000 a 4.000 unidades. Os alimentos que mais possuem cálcio, né, são os vegetais verdes escuros, os frutos do mar, como principalmente a sardinha e o lambari, que são os peixes menores, né, feijão e grão de bico, o gergelim e também a pasta do gergelim, que é o tahine, a soja e o tofu, lembrando sempre da importância do consumo da soja orgânica, as amêndoas, né, que é uma oleaginosa, mas como eu falei, principalmente os vegetais verdes escuros. Então entra brócolis, quiabo, espinafre, couve, manteiga, broto de feijão, broto de alfalfa, rúcula, agrião, radite, chicória, todos os vegetais verdes escuros são riquíssimos em cálcio. E eu sei que você ouviu, né, você cresceu sendo recomendada consumir leite e derivados para absorver cálcio. Mas o que acontece? O leite de vaca, ele causa muita inflamação no nosso organismo. E quando o nosso organismo está inflamado, ele não consegue trabalhar direito.
certo? Ele faz o seu corpo perder mais cálcio que está dentro principalmente dos ossos e dos dentes e também ali dentro da sua hemácia, né, da sua célula. Ele vai causar desbiose intestinal, ele vai desequilibrar ali todas as bactérias boas e ruins do seu intestino. Ele aumenta a estrona, que é um hormônio, um dos principais hormônios causadores de câncer. Ele causa ou constipação ou diarreia intestinal. Ele piora o funcionamento do seu metabolismo, então você vai ter dificuldade para perder peso, certo? Isso tudo relacionado ao leite de vaca. Então, assim, o leite de vaca ele tem cálcio, mas é um cálcio que não é bem absorvido por nós humanos. Porém, para o bezerro, para o filho da vaca, é incrível, excelente, ele vai usufruir de todo aquele cálcio que aquele leite vai proporcionar para ele. Para nós, humanos, a melhor fonte de cálcio é dos peixes pequenos, das leguminosas, das sementes, principalmente do gergelim e da oleaginosa da amêndoa e as folhas verdes escuras. E é muito importante que você cuide com o consumo excessivo de cafeína, certo? Café mais que 2 vezes ao dia também pode piorar, né? Dificulta a sua absorção de cálcio e também faz o seu organismo perder cálcio. Agora a gente vai falar sobre o zinco, a vitamina B12 e sobre o ferro. E é muito importante que vocês vão perceber que se vocês não fizerem o remolho correto das leguminosas, que é deixar lá de molho por 24 horas, no meio ácido, né, num suco de limão ou num vinagre de maçã, se você não fizer esse processo, né, de remolho e não cozinhar da forma certa, ele vai apresentar muito antinutrientes, né? Esses antinutrientes impedem com que o seu corpo absorva o zinco, o ferro e a vitamina B12. Justamente por esse simples fato, né, de não preparar a leguminosa da forma correta. Então, é muito importante que todas as leguminosas sejam feitas dessa forma. Variar as proteínas, né, frango, gado, peixe, porco, ovos, varia as proteínas. E as principais fontes de zinco são as ostras, carne, né, carnes em geral, porém principalmente a carne de gado, a pepita de abóbora, o amendoim e aí vem todas as oleaginosas, nozes, amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, pistache, macadâmia. E uma dica bem legal até para você ver se tem ou não deficiência de zinco, não quer dizer que é uma regra, mas algumas mulheres apresentam a palma da mão amarela, né? E isso acontece justamente por essa deficiência, que o zinco é um mineral importantíssimo para converter o beta-caroteno presente ali no mamão, na abóbora, nos vegetais e frutas de coloração laranja, em vitamina A. Certo? Então, se você tem um pouquinho de deficiência de zinco ou muita deficiência de zinco, você não vai conseguir converter esse beta-caroteno, por isso que você vai ficar com esse pigmento mais alaranjado no seu corpo. Então agora vamos falar da vitamina B12. Então ressalta a importância de você fazer o remolho correto, né, das leguminosas, deixando ali de molho, cozinhando da forma correta. Mastigue muito bem os alimentos, varie as proteínas, o frango, o gado, peixe, né? Sempre procure variar essas proteínas animais da sua alimentação, porque os alimentos fontes de vitamina B12 são produtos de origem animal. Então a gente sempre fala até, né, ou comenta que pessoas que são veganas ou vegetarianas vão ter deficiência de vitamina B12. Porém, você consegue tranquilamente suplementar, né, com suplementos que você acha em farmácias, em loja de produtos naturais. Caso você seja vegana ou vegetariana, é importante fazer a suplementação dessa vitamina, porque eles são de origem animal. E quando você não faz o remolho correto das leguminosas, né, apesar do feijão e das leguminosas não serem fontes principais de vitamina B12, você impede com que outros alimentos que possuem vitaminas B12 sejam absorvidos. Então olhem só, como um simples alimento, né, que é o feijão que a gente consome diariamente, ou a lentilha, ou o grão de bico, ou a ervilha, que são essas leguminosas, o simples fato de você não preparar da forma certa, você ocasiona várias deficiências no seu organismo. Então isso que é o mais incrível da alimentação. Saber consumir os alimentos certos e principalmente prepará-los da forma correta. E agora vamos falar do ferro. Então ressalto novamente a importância do remolho correto das leguminosas, mastigar muito bem os alimentos, variar as proteínas, porque o ferro ele tem 2 tipos, que é o ferro M,
que ele é de origem animal, que possui maior e melhor absorção, que são das proteínas e dos ovos, proteínas, frango, carne, peixes, ovos, e o ferro não M, que ele é de origem vegetal, que está ali nas folhas verdes escuras, como agrião, rúcula, na folha da beterraba, no melado também possui, no chocolate, no cacau em pó, chocolate 70%, cacau em pó, possuem ótimas fontes de ferro, que ele é um ferro de menor absorção, porém é saudável também para o nosso organismo. Então, tem uma dica bem interessante, que sempre quando você for consumir um alimento que tenha ferro, né, como de origem animal, que são as carnes e ovos, ou de origem vegetal, que são as folhas verdes escuras, melado ou chocolate, incluir junto com essa refeição, uma fonte de vitamina C. Então, uma fruta, todas as frutas têm vitamina C, como abacaxi, morango, limão, laranja, acerola, tangerina. Então, inclua junto com essa refeição uma fonte de vitamina C também. Para a questão de engrossamento de cabelo, né, quando você está vendo o seu cabelo muito fininho, muito ralinho, eu gosto de estar suplementando a glutamina, tá? A glutamina é um aminoácido que ele é interessante para várias funções do nosso organismo. Ele ajuda tanto no ganho e na recuperação de massa muscular, quando consumido após o treino. Ele ajuda na melhora da imunidade e no engrossamento do couro do fio, né? No engrossamento do fio e na imunidade quando consumido próximo do horário de dormir. E também pela manhã ele vai ajudar ali na recuperação do seu intestino. Então ele tem um efeito incrível. Então para você que está vendo seu cabelo muito fininho, muito ralinho, pode estar consumindo o suplemento glutamina, 5 gramas próximo do seu horário de dormir. Então ali já mistura junto com o colágeno e vai tudo junto. E aí você... Poxa, Gil, eu tô consumindo colágeno, tô com as minhas vitaminas tudo certo, tô cuidando da forma que eu higienizo meu cabelo, não faço química, não faço nada disso que você falou, mas mesmo assim eu tô tendo quebra de cabelo ou queda de cabelo. Aí você vai para esse suplemento que vocês estão vendo. Ele se chama Norcream, certo? Ele contém proteínas de elementos marinhos, né? De crustáceos, siri, caranguejo, esses animais marinhos de casca dura, certo? E ele possui uma cartilagem muito forte. Então a minha recomendação é que você consuma por 30 dias uma cápsula e os próximos 60 dias você consome um dia sim, um dia não. Sempre próximo do horário de você dormir, que ali você vai conseguir ter um fortalecimento forte, né, do seu fio, tanto para crescimento de novos fios e fortalecimento dos fios que você já tem. Certo, minha linda? Espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido esclarecedora, que você tenha se identificado os motivos da sua quebra de cabelo ou da sua queda de cabelo e assim você consiga ter uma orientação, né? Uma orientação não, mas saber o que você vai fazer. Caso você tenha alguma dúvida sobre que passos são os melhores para você tomar, sem problema, só chamar a gente no suporte que vai ser um prazer poder te ajudar nessa. Certo, minha linda? Um beijo e a gente se vê na próxima aula.